muito esclarecedora com relação ao livro de Juízes. Porque no livro de Juízes, quando nós lemos este livro, nós vemos situações super estranhas, né? Coisas, vamos usar a expressão, bizarras. Mas tudo isso aconteceu porque os homens daquela época se esqueceram de Deus, não conheciam a Deus. E eles não tinham rei, cada um vivia fazendo o que achava certo. E nós vemos aqui, no começo do livro, no capítulo 2, o texto que nós lemos, algo bastante interessante, porque aqui está dizendo que morreu Josué, aquela geração de Josué passou, e a geração que veio depois não conhecia Deus. Ou seja, nos dias de Josué, Deus fez grandes milagres, grandes livramentos, possessão de terras, o cumprimento da promessa que Deus havia feito nos dias de Moisés. E Josué então e os seus contemporâneos, eles ensinavam o povo a respeito de Deus. No entanto, quando morreu Josué e quando passou aquela geração, o povo não foi mais instruído sobre as coisas de Deus, e a consequência disso é que eles não conheciam a Deus e eles não sabiam os grandes feitos de Deus. Eles não possuíam uma fé genuína. Eles sabiam por tradição que Deus era o Criador, mas eles não sabiam os atributos, os feitos de Deus. Eles não eram instruídos na palavra de Deus, e o povo então ele foi se afastando, se perdendo. E é por isso que no livro dos Juízes nós vemos tanta coisa absurda que eles faziam, porque eles simplesmente faziam somente o que eles achavam certo. Bem, irmãos, isso é muito comum. Foi assim na história da igreja. Depois da era apostólica, passou a era apostólica. Depois da era apostólica veio a era que nós conhecemos como patrística, ou seja, a era conhecida como a era dos pais da igreja. Eram discípulos dos apóstolos que cuidavam então das igrejas que já estavam organizadas, que foram organizadas pelos apóstolos e seus cooperadores. E esses pais da igreja, eles ensinavam as doutrinas apostólicas. Mas depois que passou essa geração patrística dos pais da igreja, a igreja começou a desviar-se. E foi se desviando e se perdeu ao longo do caminho. Até que Deus levantou os reformadores. E os reformadores vieram e corrigiram a igreja e trouxeram a igreja de volta para a Bíblia. Mas o que nós vemos hoje é que a igreja foi se afastando. Eu digo igreja de forma genérica, né? Vamos chamar a igreja evangélica, ou o meio cristão. Foi se afastando, perdendo de vista a santa palavra de Deus, não foi mais instruída pela palavra de Deus, foram introduzidas tradições, visões, filosofias, pensamentos, crenças das pessoas, e aquilo foi miscigenando tudo, e nós vemos hoje que a igreja está longe da palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós deixamos de ser instruídos, se um indivíduo cristão ele começar a negligenciar os estudos, a instrução, se ele tirar a Bíblia da sua vida, ele vai se perder ao longo do seu caminho. Isso é muito comum, e foi assim que aconteceu naquela geração que veio depois da geração dos juízes, de Josué, e foi assim que aconteceu na história da igreja. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o apóstolo Paulo, quando ele vai deixar Éfeso, ele avisa sobre isso. Ele fala que isso iria acontecer. Veja bem, e nós sabemos o que aconteceu com a igreja de Éfeso, né? Nós fizemos recentemente um estudo sobre a carta aos Efésios e concluímos com a igreja de Éfeso. E vamos, se Deus nos permitir, em janeiro, já estudar no livro do Apocalipse. Nós vamos, uma das cartas, né, da igreja do Apocalipse é justamente aos Efésios. E olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 29 e 30. Eu sei que
que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele declara, ele avisa, ele adverte que isso é um fato, que isso é uma coisa que iria acontecer, como aconteceu aos Efésios, como aconteceu na história da igreja, como aconteceu e está acontecendo hoje, após a correção que a reforma veio trazer. Então, irmãos, nós devemos aplicar isso na nossa vida, para que nós não sejamos levados simplesmente por displicência, ou por falta de conhecimento, ou por não prestar atenção neste perigo iminente. E se nós formos levados e formos afastados da instrução da Santa Palavra de Deus, nós vamos voltar a ficarmos imersos nos nossos próprios erros. Também vemos no livro do Apocalipse, que eu mencionei, a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, quero ler apenas os versos 4 e o verso 5. O Senhor Jesus dizendo à igreja de Éfeso, a igreja que foi alertada pelo apóstolo Paulo lá em Atos 20: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O apóstolo Paulo ele avisou que isso iria acontecer após a partida dele. E Jesus vem e fala isso para a igreja. Isso aqui não está sendo dito, irmãos, para incrédulos. Isso aqui está sendo dito para a igreja de Cristo. Nós devemos ter como exemplo os erros que aconteceram. Os erros que aconteceram no período dos juízes, os erros que aconteceram na igreja de Éfeso, os erros que aconteceram após a era patrística e os erros que estão acontecendo após a era dos reformadores. E aqui diz, capítulo 2, versos 4 e 5: tenho, porém, contra ti, Jesus Cristo falando à igreja, que abandonaste o teu primeiro amor. Mas a misericórdia dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele nos dá a receita do que fazer para corrigir esse erro, que foi o que a igreja fez várias vezes, se corrigindo. Assim que nós devemos nos corrigir também. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeira etapa aqui, primeiro elemento nesse processo aqui. Lembra, tenha entendimento, perceba aonde você caiu, traga a tua memória, procure lembrar-se, igreja de Cristo, onde você começou a abandonar, aonde você começou a esfriar, aonde você começou a se desviar, aonde você tropeçou, aonde você caiu. Os que caem e não sabem do que tropeçaram são os ímpios, que estão em trevas. Eles não sabem, eles não conseguem associar o que está acontecendo com a vida dele da onde ele tropeçou lá atrás. Ele não sabe por que a ruína, por que a queda, por que está passando alguma situação. Ele não sabe. E se ele for lançado, e se ele não se converter e for lançado no inferno, ele vai passar a eternidade praguejando e blasfemando contra Deus, porque ele simplesmente não sabe aonde ele tropeçou. Ele não consegue associar. Aos olhos dele, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa excelente, ele tem um ótimo coração, ele sabe que não é perfeito, mas aos olhos dele, ele não merece uma condenação eterna, simplesmente porque ele não sabe onde tropeçou. Mas Jesus ele fala aqui para a igreja ela não está mergulhada em trevas, a igreja tem luz, que é a palavra. E Jesus então, ele apela à igreja e ele fala: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso eu tenho contra você. Agora, você pode corrigir isso. E ele fala: lembra-te de onde caiu. É o primeiro elemento aqui do amor de Cristo em orientar a igreja a voltar ao primeiro amor. E ele nos ensina isso. Por favor, né?
por graça. Lembra-te de onde caíste. O segundo elemento aqui é volta. Aliás, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Ou seja, arrependa-se de ter causado este mal. Arrependa-se. Porque quando você se desviou, você esfriou a sua vida. Você pode ter esfriado a vida de pessoas que você poderia ter passado o tempo tentando conduzi-las a Cristo. Você deixou de ser luz do mundo. Você deixou de ser sal da terra. É isso que Cristo está falando para a igreja. Então lembra que aonde você caiu, o teu mal é grande. O teu mal, ele não é ameno como os teus olhos veem. O teu mal é grande, porque ele passou pelo processo da negligência. O bem que você sabia fazer, você não fez. É isso que Cristo está falando para a igreja.